Como que a gente vai se comportar diante, então, muitas empresas aéreas, né, não estão operando mais, já estão cancelando? Como é que ficam as questões de viagens? Bom, as questões em relação às passagens aéreas, viagens, hospedagens, é uma questão que está bastante tumultuada ainda, né? O próprio governo vem discutindo hoje, através até mesmo de uma redação de uma MP, né, que vai passar por uma medida provisória, que vai passar por umas comissões mistas ainda sobre isso, sobre prazos de devolução. Várias empresas nacionais, como a Gol, a Latam, a Azul, já estão tomando iniciativas internas com o intuito de remanejamento, cancelamento, opções de que esse consumidor utilize esse crédito, principalmente até o final do ano. Agora, que é direito do consumidor, é um direito básico dele de exigir esse cancelamento e principalmente esse reembolso, em função da própria pandemia, para qualquer local, não necessariamente para os locais com fronteiras fechadas ou onde o vírus está ali mais acentuado. Temos até uma participação aqui de uma telespectadora falando que tinha uma viagem marcada, mas ela está com a filha internada. Foi até a companhia e eles querem cobrar R$3.000 para adiar a viagem para julho. É um absurdo, né? Sim, a gente está, como eu já disse aqui anteriormente, né, indicando todas as pessoas a fazer esse contato pela plataforma. O índice de resolutividade tem sido muito grande, principalmente em relação a essas multas, que são essas multas de cancelamento, né? Ou seja, é força maior. Não é o consumidor não está indo porque não quer ou coisa nesse sentido. A única questão que eu particularmente acho que é possível é numa remarcação futura, para uma outra data, para um outro período em que existe uma diferença grande de tarifa, que esse consumidor deve pagar por essa diferença, mas nos demais casos, cancelamento e reembolso. Ok. Vamos falar agora um pouquinho das escolas. Existe um contrato de prestação de serviço e as escolas agora foram obrigadas a fecharem as portas. Como é que fica isso? Bom, em relação aos serviços educacionais, é um contrato diferenciado, né? Um contrato que ele é diferido, ele é cumprido a longo prazo, semestral, anual, e é possível uma reposição, é possível métodos alternativos de ensino à distância, como várias escolas estão fazendo hoje, várias universidades. Então, não há que se falar em forma alguma em não pagamento de mensalidades ou suspensão desses pagamentos, porque o serviço ele vai ser prestado de alguma forma, não é hoje, mas a gente pode fazer isso numa supressão de férias ou coisa nesse sentido, né? Tem que esperar um pouco mais para ver como é que vai ficar. Não existe a possibilidade de suspensão de pagamento dessas mensalidades. Okay, então o pessoal tem que continuar pagando. Apenas em questão, por exemplo, as academias de ginástica, né, onde a gente tem ali aqueles planos, que são planos anuais, em que a pessoa paga R$90, R$100 todos os meses, e ele fez aquilo por uma fidelização. Como as academias estão fechadas e foram fechadas e não existe esse serviço e nem a possibilidade de prestação desse serviço de uma outra forma, aí sim o consumidor ele tem direito ao cancelamento desse contrato ou à suspensão dele. Todos os órgãos de proteção e defesa do consumidor têm sugerido que essas atividades de academia e coisas nesse sentido posterguem esses contratos, que fiquem para depois, que seria a melhor solução para evitar as demandas. Porque a gente vai ter um grande número de demandas no Poder Judiciário, isso vai, de uma certa forma, deixar muito mais o caos, né, que já existe, principalmente em demandas de direito do consumidor. Então, a sugestão é essa: cooperação, cuidado, boa-fé e honradez aí nas questões dos contratos. Uma outra pergunta aqui. Quem aluga uma sala comercial e foi impedido de vender neste momento, tem que continuar pagando aluguel? Bom, sim, né? Uma relação contratual, uma questão que, na verdade, foge do controle de todas as pessoas, tanto do locador quanto do locatário. O que, na verdade, está sendo pensado é que os serviços essenciais, como, por exemplo, água, energia, telefonia, dados, principalmente hoje que o consumidor ele está totalmente conectado e precisa da informação sobre esse coronavírus, que as empresas não façam a suspensão e interrupção pela falta de pagamento desse tipo de serviço, como água, energia e principalmente da telefonia, em questão de dados e de dados móveis. A gente precisa ressaltar que vale nesse momento muito bom senso, né? Todos os canais abrir para esse diálogo e tentar sempre de forma consensual, né? Sim, o bom senso ele é fundamental e principalmente as questões comportamentais nossas enquanto pessoas humanas, da nossa dignidade e até mesmo, né? Ou seja, a gente tem muitas pessoas que estão negando a existência desse vírus, outras em situações extremas de pânico. Isso, nenhuma das duas coisas resolve as questões e principalmente em relação a gente acreditar que a ciência pode mudar tudo isso e que principalmente o direito ele tem condições sim de buscar as melhores soluções.
Diógenes Carvalho, obrigada pela sua presença. Tem algum telefone, algum contato para se alguém tiver mais alguma dúvida, poder eu sou presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom. A gente tem um site que é www.brasilcom.org.br, que tem ali canais de comunicação. Nós teríamos também um evento, um dos maiores eventos de direito do consumidor do mundo, aconteceria em Goiânia, em maio, no dia 25, que também foi remarcado. Ok, obrigada, viu? Muito obrigado.